Fala, galera! Bom dia a todos. Agora a gente vai ver o conteúdo da aula 7, que é sobre diferença de potencial, tá? E a apostila de vocês, ela faz uma abordagem que é a seguinte: ela define primeiro a diferença de potencial, que também é conhecida como DDP, para depois, na aula 8, ela vir com o assunto potencial elétrico gerado por uma única carga pontiforme, tá? E aí a gente faz toda uma segunda abordagem para compreender melhor essa parte da diferença de potencial. Então, primeiro, a gente vai imaginar o seguinte: imagina que eu tenho um campo elétrico E nessa direção e eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. E eu vou soltar aqui no ponto A uma carguinha Q, de carga Q, e eu vou imaginar para essa primeira abordagem uma carguinha Q positiva, tá? Mas eu não vou colocar o sinal da carga, eu quero que você pense o que vai acontecer. Imagina que eu tô lá na sala de aula e tô perguntando para onde vai essa carga. Se a carga é positiva e o campo elétrico aponta para lá, acertou quem disse que ela vai de A para B. Então essa carga ela vai fazer um movimento espontâneo do ponto A para o ponto B, certo? E ao fazer isso, ela vai executar um trabalho. Esse trabalho, para ir do ponto A para um ponto B, ele vai ser dado por Q e a diferença de potencial de A para B. Como é que é essa diferença de potencial de A para B? VA menos VB. Então, o exercício, ele pode me dar duas coisas. Ele pode me dar direto a diferença de potencial do ponto A para o ponto B. E ele pode me dar o potencial em A, o potencial em B, e eu tenho que fazer essa análise. E aí vai entrar o seguinte, que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Quando ele me dá o campo elétrico, me dá a diferença de potencial, eu vou usar a física para me dizer se esse movimento é forçado ou se esse movimento é espontâneo. Então, eu vou colocar os valores aqui. Se eu pego uma carga positiva nessa situação, solto de A para B, ela vai de forma espontânea, certo? Se eu tenho uma carga negativa e o meu exercício está afirmando que ela está saindo de A e indo até B, é um movimento forçado. E movimento forçado, o trabalho é zero. Porém, se o exercício me dá o valor do potencial em A, o valor do potencial em B, fala que a carga está indo de A para B, você pode jogar os valores tranquilamente que vai dar positivo se o trabalho for espontâneo, vai dar negativo se o trabalho for forçado. E aí pode ser que o exercício te faça essa pergunta. Aqui eu preciso que você se lembre do seguinte: primeiro vamos fazer uma análise. Eu estou levando em consideração o ponto A e o ponto B. A fórmula está levando em consideração a diferença do valor do potencial em A, o valor do potencial em B, tá? E aí, ele está falando alguma coisa sobre o caminho que ela vai percorrer? Não. Então, se ela sair de A e for para B por aqui, ou se ela sair de A e for para B fazendo esse outro caminho, o trabalho é o mesmo. Então, o caminho que a carga faz para percorrer uma diferença de potencial não interfere no valor do trabalho, ok? E o que é a diferença de potencial no nosso dia a dia? O que é isso? Gente, é o 110, o 220 da tomada, tá? É claro que eu sei que na tomada a gente tem corrente alternada, tá? Não é corrente contínua. Mas é uma diferença de potencial que vai gerar vai fazer com que eu tenha corrente elétrica aí, tá? Como a gente está num momento aqui mais teórico, a gente vai lembrar do seguinte: lá atrás a gente estudou a fórmula que trabalho, é força vezes distância vezes o quê? Vezes o cosseno do ângulo θ, certo? E o cosseno de 90 é zero. Se você lembrar lá no primeiro ano, você deve ter visto, a gente tinha um móvel e ele estava andando na horizontal. Aí perguntava assim, qual que é o trabalho do peso? Zero, porque o móvel está andando na horizontal, o peso é para baixo, então a gente zera o trabalho. Então, neste caso aqui, ó, para o corpo ir de A para B, qualquer carga Q ir de A para B, eu vou ter um trabalho igual a
zero, independente do caminho que ela faça, certo? Simplesmente, se ela foi de A, chegou em B, o trabalho do campo elétrico, o trabalho da força elétrica é zero. Simplesmente porque na força elétrica você está perpendicular aí ao campo elétrico, certo? Se essa carga for positiva, ela vai sofrer uma força para cá. Se essa carga for negativa, ela vai sofrer uma força para lá. Mas a força está sendo zero. A força não, desculpa. O ângulo entre a força e a distância é zero, então o trabalho é zero, ponto final. E aí você tem o seguinte, imagina que você tenha um campo elétrico uniforme, então você tem uma região do espaço lá onde você tem um campo elétrico uniforme, tá? E ele tá te dando um valor desse campo elétrico uniforme aqui. Imagina que esse campo elétrico é para cá, ele tá me dando um valor do campo elétrico, tá? E aí eu tenho uma carga que vai sair daqui e vai vir para cá. Vamos supor, de A para B. De forma que o exercício me dá agora a distância entre um ponto e outro. E aí você vai ter que lembrar o seguinte, tá tudo, não tem cosseno θ aqui, certo? Tem, mas o cosseno é 1, porque a gente está falando de um ângulo de 0 graus. Aí, ok. Daí a gente vai deduzir essa fórmula. O trabalho, ele é Q vezes a diferença de potencial de A para B. Porém, a gente viu lá no primeiro ano que trabalho é força vezes distância. E isso, então, vai ser Q, diferença de potencial de A para B. Força é força elétrica E vezes Q, certo? Força E vezes Q, vezes a distância é igual a Q, diferença de potencial de A para B. Tem o Q dos dois lados, certo? Eu corto. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é E vezes D. Quando eu estou trabalhando com esse tipo de dado, tá? E aí depois ele vem e me pede o trabalho, então se eu uso E vezes D para calcular o VA, B, pego o VAB, joga aqui para calcular o trabalho, quem vai me falar se o trabalho é espontâneo ou é forçado é a física, então você vai ter que fazer uma análise. Se a carga é positiva, está indo de A para B, movimento espontâneo, positivo. Se a carga é negativa, está indo de B para A, movimento espontâneo, tá? E se for o contrário, é movimento forçado, o trabalho é negativo.